Muito boa noite, você que já está chegando aqui no canal e na página do Projeto Ele. Chegamos em mais uma noite de terça-feira, 10 da noite, no 11 horas da leitura. Muito obrigado pela sua presença. Já vai curtindo, mandando o link para os seus amigos, porque ela já está aqui. Exatamente. Isabel Tubino conosco. Nós vamos começar a bater um super papo daqui a pouquinho, falando sobre o seu livro e também esse tema super legal, que é o amor nas redações. Vamos ver assim como que você foi se comportando ao longo do ano letivo, quando estava na escola, preparando aqueles textos super legais. Desde já eu agradeço ao suporte da Dilma Barcelos e de Carla, que está assim, nos assessorando nessa live de hoje. Um abraço para o Décio Machado, que já está online com a gente. Décio, é só escrever aí que o teu texto aparecerá aqui na nossa live. Portanto, como promessa é dívida, e não estou com dinheiro para pagar. Boa noite, Isabel Tubino. Boa noite, Carlos Henrique. É um prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo muito o convite. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de dificuldade com as questões tecnológicas, mas a gente acaba tendo que se render. Algumas pessoas me convidaram para fazer lives, eu acabei escapando, mas no caso eu não tive como, né? Porque você me colocou numa situação bastante até honrosa, né? De você ter um trabalho Muito aí em obrigado. cima do livro meu, e eu fiquei muito lisonjeada e muito grata, né? A gente tem que trabalhar bastante a questão da gratidão, né, Carlos Henrique? E é interessante que as pessoas saibam como é que a gente conheceu, eu acho importante a gente registrar isso aqui. Eu conheci o Carlos Henrique, que tem um apelido, né, de chuveirinho, que eu fui descobrir depois. E eu conheci o Carlos Henrique na época na Secretaria de Educação, eu atuava como coordenadora municipal de leitura, e ele foi um dos mediadores naquele projeto Tudo é Leitura, Tudo é Narração, que a gente tinha o Clube do Leitor. Foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu parcerias, né, e as escolhas dos livros, e as escolas tiveram uma resposta muito interessante. Foi um trabalho muito gratificante. E eu não vou citar os nomes, porque eu posso deixar alguém de fora e ser injusta, mas o Carlos Henrique foi um dos muitos, né, mediadores que nós tivemos que fizeram um trabalho de excelência e foi um diferencial. Na ocasião também, a gente até produziu um livro, né, nós tivemos um concurso literário, e tivemos uma culminância de um livro com o tema Viver em Paz, né? Inclusive, uma das alunas, que é a Meiriane, né, que fez um texto belíssimo do Paulo Freire, está aqui contemplada, e eu soube que ela faz parte aí do projeto Ele, continua aí no Clube do Leitor. Então, é importante a gente registrar esse início da nossa amizade, esse início dessa nossa parceria, saber que eu me sinto muito, assim, feliz de saber que tudo isso houve uma sequência, né? Foi dada uma continuidade. O projeto Ele que você desenvolve é um projeto muito bacana, de uma força, de uma expressão muito grande. A gente já teve a oportunidade de conhecer quando você apresentou no CREFCON, né? Numa noite lá no CREF Conversa. E muito mesmo, é um trabalho muito interessante, esse trabalho da escrita, né, da leitura e de uma produção. É muito importante a gente dar voz para essa juventude, é muito importante que as pessoas encontrem esse tom, encontrem o seu lugar, encontrem espaço. É cada vez mais difícil a gente ver um texto próprio, quando a gente vê tantas coisas na internet, tanto plágio, tanta repetição, tanta mesmice. E esse exercício de escrita, ele
exercício muito interessante, porque o sujeito acaba amadurecendo através da leitura e dessa sua produção até achar o seu espaço, a sua voz, né? Então, parabéns por esse projeto, parabéns por esse trabalho, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, eu gosto de trabalhar muito em cima de perguntas, né? Eu não sei o que você gostaria de perguntar, eu não sei de que maneira os meninos receberam aí esse livro, que tipo de curiosidade eles tiveram. Aí você pode me dar o tom e a gente vai caminhando. Ok. Uma das questões no seu livro está aqui a respeito do amor e dor, a rima perfeita. Quando a gente vê aquela questão de que a gente sofre no momento do sentimento, e a gente viu que alguns textos, alguns adolescentes, eles confundem a questão do amor com a paixão e aquele sofrimento desenfreado. E aí tem a pergunta, como que foi para você colocar dentro desse livro essa realidade? Subindo, você voltou aos 15 anos, 12 anos, como que foi? Poxa, vou querer fazer live toda semana. Estou em casa, a gente está meio que largada, né? Meio fora de... Né? Eu falei para minha filha, agora com o negócio de máscara, não dá nem para a gente passar um batom, mas para essa live vou passar um batomzinho, que realmente... Bom, esse trabalho, esse livro, ele surgiu de um trabalho acadêmico, né? Então, foi uma pesquisa, minha linha de pesquisa dentro da linguística é a análise do discurso, aí pelo viés francês, que a gente trabalha com ideologia e inconsciente, né? Então, é um trabalho que tem um fundamento, basicamente, Michel Pechet, foram muitas leituras, né? Eu tive uma orientação bastante segura da professora Maria Dulce Novaes, e tive que ter um objeto de pesquisa, e esse objeto de pesquisa e de análise acabou sendo o trabalho dos meus alunos. Então, mas para dar um tom nisso, para a gente trabalhar o discurso amoroso, que era o foco, né? A gente não trabalhou o amor, a gente trabalhou o discurso amoroso, ou seja, esse discurso que é carregado de ideologia e que vive aí na nossa sociedade, que faz com que afete as nossas expectativas e o nosso comportamento. Então, como é que a gente idealiza o amor e como é que ele é dito, né? Então, na verdade, a gente está falando disso. E aí, um escritor que me ajudou muito, um pesquisador, foi o Roland Barthes, né? Com esse livro especificamente, que é Fragmentos de um Discurso Amoroso. É uma obra belíssima, é uma obra riquíssima. E ele traz nesse livro um dado interessante, porque ele apresenta como se fosse um dicionário, palavras que vêm com as suas explicações, as acepções. Então, vamos lá, como é que é dito, por exemplo, o que se diz a partir de dor, a partir de loucura? Então, quando você pega uma palavra como essa, loucura, por exemplo, vem a ideia, que é construída socialmente, carregada dessas ideologias, de que o sujeito que está apaixonado, ele é um sujeito que perde a razão, ele fica enlouquecido. O amor tira, a paixão tira a sua capacidade de discernimento, de raciocínio. Se a gente pegar até a etimologia aí da paixão, de patos, que tem a ver aí com patológico, né? Vai ser da mesma raiz, é como se realmente o sujeito estivesse acometido por uma espécie de doença, né? É uma coisa patológica. E não deixa de ter um viés. Mas isso não pode ser tomado também como verdade. Então, a gente tem a coisa assim, todo mundo enlouquece na paixão, todo mundo perde a razão, todo mundo perde os sentidos. Para todo mundo, o amor tem que ter alguma coisa de dor, né? Então, é uma questão de você olhar aquilo que é dito. E o que eu procurei mostrar? Que esses dizeres que são socialmente e historicamente constituídos como verdades e aceitos, e a gente repete isso como se ninguém parasse de repente para pensar, será que é mesmo assim? Então, isso está
isso vai aparecer claramente nas redações. Então, quando a gente pedia para que os alunos produzissem seus textos, vejam, são jovens, né? Na época, ali está colocado como sétima série, oitava série, mas é o que corresponde hoje ao oitavo e nono ano, né? Porque houve uma mudança aí. Então, eles são muito jovens, aí numa faixa de 13, 15 anos, e aí essa colocação vem muito transparente e de uma forma muito aberta e muito espontânea, porque o adolescente tem essa capacidade de se colocar. E assim, você sabe disso muito bem, né? Tão bem quanto eu, Carlos Henrique, que é uma delícia ser professor de língua portuguesa e trabalhar com produção Com textual certeza. mais ricas, não é? É uma Porque delícia, uma como ele delícia. já é uma delícia, e é muito interessante também, sempre eu falo isso com os meus alunos, que eles mesmos tenham o hábito de pegar a primeira produção textual lá do início do ano, depois comparar com a última, porque realmente a gente amadurece, a gente cresce na linguagem, é um trabalho belíssimo. E aí a gente vê essa colocação. Então, foi um material muito rico, e mais para uma reflexão, né? Para a gente ver como estão ali esses dizeres. Então, não sei se o amor precisa, de fato, rimar com dor. Os poetas se lembram muito disso. Outro dia eu vi recebi um videozinho sobre do Aldir Blanc, desculpe, do Aldir Blanc, que faleceu agora há pouco tempo, né? Que foi até uma morte que mexeu bastante comigo, porque eu tinha uma admiração muito grande por ele, eu sou fã do João Bosco, eles fizeram muitas parcerias. E nesse videozinho curto, ele fala sobre a música, a Resposta ao Tempo, que foi gravada pela Nânia, uma música pela Nana Caymmi, né, que é uma versão maravilhosa dela, uma interpretação lindíssima dela. E nesse pequeno vídeo, ele coloca que não é assim, não, o tempo, isso dói demais, porque o tempo vai embora, é uma coisa muito melodiosa, muito poética. Então, essa coisa de rimar amor com dor, com flor, isso, na verdade, são as rimas que o poeta encontra, mas não necessariamente tem que ser assim. Às vezes o poeta faz, né? Verdade. Eu aqui na página 55 do seu livro, Opa! Deixa eu a ver o Cláudia, da oitava série, ela, nesse período ela estava com 15 anos, e aí ela disse assim: o amor é uma coisa que dói dentro do peito. O amor deve ser partido do interior. É muito importante e ser humano precisa dele, faz parte da vida. parte da vida. Tem que vir de dentro, né? É interessante essa colocação. Não é uma coisa da boca para fora, tem que vir de dentro. E dói dentro do peito. Na verdade, aquele início da paixão, né? Tem essa coisa mesmo de doer. E eu acho que é uma relação também de insegurança, né? A pessoa tem aquele medo de perder, aquela insegurança, e gera essa dorzinha. E o adolescente, que também intensifica muito as emoções, né? Elas são extremas nessa idade, né? Tudo é para sempre ou nunca mais. E a gente vai ficando mais velho, sabe que essas expressões a gente deve evitar, tanto para sempre como nunca mais. A gente não deve afirmar afirmações dessas de forma tão severa, né? Não é bem assim. A vida vai nos tornando descendentes. É verdade, verdade. É menos Eu, eu, radical, queria vamos dizer assim. aproveitar, eu queria aproveitar esse bate-papo, que está tão interessante, e falar para você que está aí no canal do YouTube com a gente, e também aqui pelo Facebook, deixa a sua pergunta e ela vai aparecer direto aqui na nossa live. E detalhe, no final desse nosso bate-papo, a Isabel Tubino, ela conversou comigo ainda há pouco, e vamos arrumar um jeito de sortear um desses livros para você, Isso. ok? Aí a gente espera a pandemia aí, dá um jeito, né? Essa período da quarentena, dá um jeito de entregar, eu autografo, deixo com o Carlos Henrique e ele faz essa gentileza aí de entregar o livro para o sorteado. Sorteado. E assim,
Aqui no livro, eu achei muito interessante um comentário que você até fez no início do bate-papo a respeito da loucura. Eu procurava aqui o local, mas eu confesso que eu não achei. Mas uma das reflexões que foi colocada é que se a gente ficar no estado de loucura, como que o louco pode amar? Que loucura é essa? Que amor é esse? Que loucura é essa? Não, e seria insuportável você viver eternamente num sentimento de êxtase, né, de fora do controle. Essa coisa da paixão que é doentia, ela não pode realmente durar para sempre, porque seria insuportável você viver assim. Você está no meio do trabalho, será que fulano vai me ligar? Será que a fulana vai me ligar? Aí será que está fazendo o quê? Que é uma coisa que tira a pessoa do chão e da sua realidade, né? Embarca num período assim meio de descontrole. Não tem condição disso durar demais, né? Realmente a natureza é muito sábia, né? Aliás, eu começo o livro com uma reportagem, né, de uma pesquisadora, né, de um livro que ela tenta descobrir como é que o amor acontece de forma fisiológica, biológica, e a gente vai vendo que, na verdade, o amor sempre despertou esse interesse da humanidade, né? E por isso mesmo ele foi falado ao longo dos séculos e de que maneira isso vai chegar até hoje. E o que a minha pesquisa mostrou é que existe um descompasso entre o que sempre foi dito, o que foi pregado, e, na verdade, as transformações pelo que o homem passou, né? Nós passamos, as sociedades mudaram, as pessoas mudaram bastante, é, aspectos como a evolução, por exemplo, a mudança, né, do comportamento feminino. A mulher foi adquirir aí na década de 60, com o advento da pílula anticoncepcional e a entrada no mercado de trabalho. E tudo mudou os formatos, né, de familiares. E veja, dos anos 60 até hoje, a gente tem uma mudança muito mais intensa e os casais hoje são diferentes, a gente não tem aquela coisa do homem chegar e esperar que a mulher bote o chinelo e apresente a comida, como a gente tinha na década de 60, que as propagandas eram de liquidificador, de aspirador de pó. Hoje em dia você tem uma parceria, né? Então, talvez o que a gente tenha hoje não seja aquele ideal lá do romantismo, mas a gente tem, no meu ponto de vista, relacionamentos muito verdadeiros. Se você não tem aquela coisa do Vinícius de Moraes, né, se você não tem aquela coisa da eternidade do casamento, você vai ter, eu me contradisse, mas vai ter, na verdade, muito mais relacionado ao que o Vinícius de Moraes pregou, né, no seu soneto lá, que seja infinito enquanto dure. Então, essa parceria, né, de estarem juntos, de dividirem as tarefas do lar, da educação dos filhos, de dividir despesas, isso tudo hoje mudou esse formato. E me parece uma coisa bastante verdadeira. E aí a conclusão que eu chego, né, no livro é que é importante a gente achar o tom, independente de como o amor foi pregado e dito, que a gente saiba amar como a nossa realidade hoje, que a gente não tem essa obrigação de amar como os nossos pais, avós e tataravós, mas numa realidade hoje, né? Hoje, inclusive, é interessante que a gente está no meio de uma quarentena e aí as mídias sociais estão servindo para aproximação. A gente está vendo um monte de gente está querendo uma nova realidade, né? E que expectativa se joga em cima disso? Na verdade, eu acho que a intensidade do amor, a necessidade, né? A vontade de trocar, de conhecer alguém, de estar com alguém, de trocar carinhos e palavras e trocar experiências, isso nunca vai acabar, né? A gente vai mudar talvez o contexto, mas é humano, é um sentimento que dá significado à vida. Quando a gente agora começou com essa coisa da quarentena, independente do amor erótico, que a gente está falando aqui, né? O amor, esse tipo de amor, veio muito à tona a questão de estar em casa, de estar com os filhos, de participar mais dessa vida. E
E esse amor também é muito importante, né? Essa convivência. A gente que trabalha demais, né? Sai de casa de manhã cedo, volta de noite, de repente você está dentro da casa, eu aqui direto com a minha filha, está sendo uma experiência muito gostosa da gente estar junto, vendo filme, conversando, bem bacana. E você falava, eu estava lembrando que hoje à tarde a gente estava falando para descansar um pouquinho e viu um trecho de um filme, de um pai que estava no processo de adoção, e ali o filho que seria adotado, ele derruba um objeto da mesa e esse objeto quebra. Hum. E o filho, ele recua, meio assustado, achando que o futuro pai iria dar uma bronca ou mandá-lo embora. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. E o homem, ele vira para a criança e fala assim, calma, isso aqui é um objeto, quebrou, acontece. Aí pegou um outro objeto, jogou no chão. E falou para ele, pega aquele dali e quebra também. Porque o objeto vai quebrar, mas o sentimento não. Eu não vou te mandar embora, eu gosto de você. Eu sei Uma que filme forma. é esse. É que o garotinho diz que é marciano, né? Com o Joe Cruise, é que eu gosto do Sim, filme, é espetacular. Muito bacana. O é menino estava tão acostumado a ser espetáculo. cuidado, né, que ele teve essa dificuldade de compreender que a aceitação estava ali do amor, né? Muito bacana, muito bacana. Muito bacana. E assim, isso traz exatamente o que nós estamos vivendo agora, o que a gente conversava, né? Uhum, Essa questão e esse tempo de confinamento que nós estamos passando, ele traz tanto para mim quanto para você esse peso. Eu não digo o peso negativo, mas o pesar o relacionamento no seu dia a dia. uhum. Pesar a transmissão do sentimento e parar para olhar o outro Gosta, e né? você tem um pouco mais de tempo. E você passa a observar coisas que você não via antes. É, E aí acho que passa essa questão do que você coloca aqui para gente, que esse amor é a entrega, é a escuta, é a observação, é a mudança de atitude. é. E assim, num momento muito triste, né? Porque a gente está vendo tantas mortes, e aí isso leva a um questionamento, né? A uma reflexão. Então, se a gente está em casa é para preservar o outro, né? Para se preservar, mas para preservar o outro, ter essa consciência, ter esse sentido de colaboração, de solidariedade, e também para ver como essas vidas são importantes, né? Aquela que a gente está vendo agora nas manifestações nos Estados Unidos, mas todas as vidas importam, né? Não tem nenhuma vida que não importe. E a gente vê esse número tão grande, a morte faz a gente refletir sobre a vida, a qualidade de vida que a gente está tendo, a oportunidade de vida que a gente está tendo, de estar com os nossos, né? Então, é um momento difícil, mas que eu acho que vai deixar um legado bastante positivo. O que estão me perguntando aqui? A Dilma, ela coloca para gente que o amor jamais acaba, ele é infinito. O sentimento é que não é regado todo dia. É verdade. Tantas coisas que A gente acontecem tem perdendo, né? essa oportunidade de rever, voltar e regar esse sentimento, né? Tem uma mensagem, Isabel, que chegou para a gente, Hum, só que ela é muito grande para colocar na tela. uhum, Assim, foi a Emanuela que mandou. Eu vou até colocar aqui, mas você vai sumir, tá? tá, tudo bem. Ó, ok. Ela coloca para a gente. Boa noite. Agradeço pela disponibilidade de vocês em fazer a live e compartilhar conosco seu conhecimento. Há um filme do qual eu gosto muito, em que uma amiga, apaixonada por seu amigo durante toda a vida, discute com ele e lhe diz: Eu te amo.
mas agora eu não gosto mais de você. Eu pergunto. Portanto, se a senhora acha que é possível amar alguém e ainda assim deixar de gostar da pessoa, Difícil a pergunta, mas vamos lá. Eu acho que vamos sim. lá. Eu acho que o amor implica uma troca, né? Se você está gostando de uma pessoa que não gosta de você, eu não sei se esse filme é O Casamento do Meu Melhor Amigo, com a Julia Roberts, não sei se é esse. E ele fez uma escolha, não sei se é esse, né? De não ficar com ela e ficar com a noiva. Eles foram amigos durante muito tempo, ela nunca revelou o que sentia, de repente ele percebe que ela recebe o convite de casamento e entra em parafuso dizendo, poxa, eu não disse para ele que eu gostava dele. E aí ela tenta, né, mas não consegue, porque o momento deles passou. Existe um timing, né, para as coisas acontecerem. E sim, eu acho que a gente também não está nessa de ser masoquista, de ficar a vida inteira sofrendo por uma pessoa que não quer nada com você. Você tem aí a coisa do amor platônico, idealizado, que você não concretiza, né? E é a parte de Fedro, né? Você tem, você tem um lado racional, que você também não perde. E aí, você vai ficar nessa vida inteira? Não. Você dá um basta e segue adiante. Há pessoas que dizem, aquele amor nunca acaba. Não sei, eu acho que ele se transforma e eu acho que a pessoa tem o direito de buscar outras coisas para ser feliz, né? Eu não sou uma estudiosa do Eu estava olhando, discurso aqui amoroso. no seu livro, você é muito estudiosa no assunto, né? E você diz assim para nós, no tema amor e morte, Hum, lá pela página 57, você diz que o culto ao sofrimento, como se viu, desemboca no limite máximo dessa dor. A morte, a consequência inevitável para quem ama e não é amado. Como o amor é impossível e a conquista amorosa jamais será realizada, resta ao sujeito enamorado o desespero e a dor, tão intensos que anulam o sentimento de existir no mundo. E aí, lá no meio da página, tem uma colocação muito interessante a respeito do amor perfeito de Cristo pela humanidade. Eu não sei pronunciar exatamente o nome da da, Cristevá. creio que Cristeva, Existem controvérsias em relação ao nome dela. A minha orientadora sempre a chamou de Júlia Cristevá. Eu, assim também. ok. E ali é colocado Ela pega a que, questão religiosa, né? Ela pega a questão sim, religiosa. A gente vê que os alunos eles colocam bastante isso. É um viés interessante a gente entrar, porque a gente assimila muito dessa coisa do sofrimento, de que você não tem direito a uma felicidade, de que você tem essa tristeza, né, que é espelhada no cristianismo, da vida de Cristo. E a Júlia faz uma análise sobre isso e como é que a gente estaria sempre em débito, né? Como se você não tivesse direito, já que houve uma morte para que você viva feliz, mas na verdade essa felicidade não lhe é permitida, porque você está sempre em pecado, está sempre buscando alguma coisa que você só vai conseguir depois que você morrer e conseguir ir para o céu. Como se aqui a vida não fosse para isso, que você não tivesse direito à felicidade aqui. Eu mostrei o ponto de vista dela, mostrei a questão religiosa e mostrei como ela está presente nos textos dos alunos. Existe sim essa crença e ela está lá. E muita gente tem essa. É interessante a gente pegar essa coisa do cristianismo, né? Porque traz um. Quando eu fiz um estudo também sobre literatura infantil, que a gente vai trabalhar os contos de Andersen, né? Ele vai ser considerado o primeiro autor na literatura, porque até então eram recontados, adaptados, né? Os irmãos Grimm
Os irmãos Grimm pegaram o que havia dos textos, né, das narrativas, e adaptaram para uma linguagem mais infantil, né, de criança mesmo, né, de infância, foi uma coisa construída aí ao longo dos séculos, antes não havia. E quando a gente pega Anderson, ele tem histórias muito tristes, né? Do Soldadinho de Chumbo, a Menina dos Fósforos, que é uma coisa já bastante afetada pelo cristianismo. Então, a gente vê que tem essa coisa de uma certa tristeza, né? Mas, talvez, pela crença que a gente tem, tudo, talvez seja uma má interpretação, né? Porque a gente sabe que houve Inquisição, e a Idade Média trouxe uma coisa muito pesada. Hoje a gente tem uma visão mais leve disso, né? No meu ponto de vista, mais próxima do que, na verdade, Jesus queria, né? Eu não acredito que ele tenha passado por isso para a gente ser infeliz. Não é essa a minha crença. Com certeza. Claro que não, né? Eu também creio que não. E o exemplo sumo de entrega da sua vida foi 100% por amor. Exato. E para que a gente. Inclusive, aqui é colocado que o corpo do Cristo, do Filho, o amor realiza-se através de uma morte provisória. Uhum. É verdade. Mas, de toda maneira, escandalosa, louca, inadmissível. Esse amor visa não a eternidade, mas a ressurreição, assumindo em sua cadeia o momento baixo da aniquilação do mais amado. Esse dom de amor, através do sacrifício, é a inversão do pecado. E aqui, acho que vale lembrar o que a gente está exatamente conversando, né? Uhum. Que a entrega de Cristo, o sumo amor que veio à Terra, veio justamente para nos preparar para que numa vida futura a gente possa experimentar todo o amor que ele trouxe para cada um de nós e muita gente não entendeu. Verdade. Eu achei muito interessante todas as nuances que você coloca no livro, tanto os pós quanto os contras, fazendo com que o leitor ele possa refletir nas duas pontas, do amor entrega, do amor total, na questão do sofrimento que liberta, do sofrimento que apega e do sentimento que une, ora separa e depois reata. E os alunos viajaram e muito nessa questão. Ai, que bacana, que bacana. Muito bacana. Muito interessante que a gente cresce na medida que vai fazendo a pesquisa, né? Você começa um trabalho e, na verdade, você tem uma ideia e ele vai te conduzindo. Chega um ponto que é mais ele do que você, né? Aí você vai aprendendo também, muito. E a questão do amor-consumo, né? Que é uma coisa mais ligada à nossa contemporaneidade, foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente tem muito essa coisa do consumo, de troca, isso não está bom, eu quero um melhor, isso está ultrapassado, eu quero um mais novo, isso, né? E isso ficou muito forte para mim. Inclusive, eu assisti alguns vídeos que foram muito interessantes. Um que eu assisti, que eu gostei bastante, foi da professora Maria Rita Kel, que é sobre casamentos sucessivos, do programa Café Filosófico. Até eu fiquei com esse DVD, eu comprei alguns, mas esse dela eu achei muito interessante, porque ela fala justamente das pessoas que terminam o casamento, começa outro, termina o casamento, começa outro. E que, na verdade, é uma busca, né? Veja que isso está lá com Sócrates, né? Como a gente coloca no livro, como eu coloquei lá, né? O exemplo de Sócrates, que é sempre a coisa, o amor, ele tem uma incompletude, ele é da ordem do desejo, e se é do desejo, ele nunca vai ser totalmente satisfeito, o desejo implica uma falta, né? E aí você vai sempre satisfazendo demandas, você vai adquirindo coisas ou pessoas sucessivamente até você conseguir preencher um espaço que você não vai conseguir. Mas o que a professora Maria Raquel coloca
é que, na verdade, há uma certa ingenuidade desse sujeito. Porque ele troca, troca, troca sucessivamente, mas no fundo ele acredita no amor. Ele acha que o amor é que vai solucionar a sua vida, o casamento, né, em questão. Ele vai conseguir ser feliz através disso. Na verdade, pode ser, quem sou eu para dizer? Eu não sou uma psicóloga, não sou uma psiquiatra, não sou nada disso, uma psicanalista, mas a gente percebe que há aí uma insatisfação pessoal, né? Quando você joga para o outro a responsabilidade de fazer você feliz, tem alguma coisa errada com você, né? É verdade, que a gente, pelo menos eu tenho a concepção de que o amor, ele é uma decisão. Sim, é uma escolha. É uma Então, escolha. É. é uma escolha. A partir do momento que você, no meu caso, eu casei e agora vamos puxar minha orelha. Desde abril de 2002. 2002 e Dilma. Sei. E o que acontece? Hoje nós temos um tempo grande de relacionamento. Mas se você olhar para trás, a gente tem muitos casos de famílias, de casais que vivem juntos, um casamento duradouro de 25, 30, 40, 45 anos. E passaram a viver, de fato, um para com o outro. E, assim, no nosso dia a dia, a gente tem visto que a sociedade ela tem até colocado que o casamento é algo dissolúvel. Não traz mais aquela questão da entrega total e viver até que a morte os separa. O que eu achei interessante no seu livro é a gente poder provocar no leitor e no aluno a reflexão da sua entrega total ao sentimento amor. Não somente no namoro. Porque tem até uma questão que foi colocada aqui, que uma das alunas diz assim, que a Daisy, o amor é perigoso, tem gente que ama tanto, tanto, e quando termina por algum motivo, pensa até em suicídio. E a gente tem visto na nossa sociedade o quanto os jovens eles têm vivido essa questão do suicídio. Muito triste. Aqui a gente abordou e está abordando a questão do amor não correspondido. E na sua tenridade, não se sabe lidar com os sentimentos. Né? A gente tem visto também muito Assim, a questão do feminicídio, né? Muitos rapazes que não aceitam o fim de um relacionamento e acabam assassinando aí as suas antigas companheiras. E isso é um equívoco muito grande. Matar alguém não tem absolutamente nada a ver com amor, né? É uma violência, justamente o oposto do que é o amor, né? Então, isso, na verdade, é um crime hediondo, né? A gente tem visto muito, um número crescente e assustador. sim, nós somos assim, as testemunhas dos tempos modernos. Né? Essa questão da desvalorização que passa pelo sentimento daquela pessoa. E, assim, no avanço do tempo, na oportunidade que a gente está tendo para falar para tantas pessoas, é que valoriza a sua vida. O fim do relacionamento ou terminar o namoro não significa terminar uma vida. Existe muita vida, jovem. E você precisa viver a sua vida com intensidade, experimentando o que há de bom na vida. E não, às vezes, se sentindo até como um biscoito no pacote. Entende? Entrou no relacionamento e foi descartado e pronto, não quero mais viver. Não é assim. Valoriza você enquanto você é gente, né? Lá na frente vai encontrar uma pessoa melhor, que a pessoa geralmente o que acontece é, meu Deus, como é que eu pude gostar tanto daquela, né? A vida, quando a pessoa é muito jovem, não acredita, está vivendo aquela relação, não acredita. Mas certamente pode acreditar que aquele ali não deu certo, aquela ali não deu certo, mas vai acontecer
né? E no caso das meninas, né, uma coisa que é importante a gente falar, que elas não permitam, né, um relacionamento abusivo, de maneira nenhuma, porque esse tipo de relacionamento que começa abusivo no namoro e que depois não suporta o fim, toda forma de violência, de maneira nenhuma essas meninas têm que aceitar ou perceber isso como uma coisa normal, natural, que esse ciúme seja prova de amor. Isso não é. Isso não é amor e isso não é prova de amor. E o amor por si mesmo, esse amor próprio, essa autoestima, ela tem que ser bastante elevada. Sempre, você tem sempre que se amar. Quando você se ama, você está preparado para amar. E jamais você pode perder esse ponto de vista, né? E o outro tem que te aceitar como você é, gostar de você. É, claro que você ter um relacionamento significa fazer concessões, ceder aqui, um pouquinho ali, lógico, mas não ceder totalmente a ponto de você se anular e se permitir determinados excessos. Isso é uma coisa bastante importante para a gente colocar, especialmente para os nossos jovens, né? Você falava uma coisa e me lembrava que, pouco tempo de casado, de um observou uma coisa. A gente tinha uma aqui na despensa e eu sempre retirava o café e o açúcar do lado esquerdo e botava para o lado direito. Até que um dia ela parou e observou e falou, mas toda vez que eu venho aqui no armário, o açúcar está do outro lado. A gente conversando, né? Aí ela falou que parou para observar. E aí passou a modificar o jeito que ela guardava o açúcar do café. Porque ela percebeu que o meu jeito de ajudá-la de uma forma mais prática era naquele lado. Facilitou de alguma maneira, né? A gente Então, também e pode ter aí, tudo. Eu só quero desse jeito, só pode desse jeito, e não dá. então, assim, essa questão, o amor nessa completude, ela tem que ter essa divisão. Ela diz assim que amar é buscar o melhor para si e para o próximo, Sim. diante de comunicar. Então, às vezes, o marido ou a mulher, a vida inteira eu faço isso, eu gosto disso, pronto, acabou. E às vezes o outro está ali, poxa, eu queria tanto colocar uma blusa vermelha, mas todo ano ele só me dá uma blusa cinza. Não é essa comunicação. Mas o diálogo é tudo, né? O diálogo Exatamente. é sempre Diálogo é essa. tudo. E é sempre uma troca, né? Você tanto dá quanto você recebe. Se um dos dois lados para de funcionar dessa maneira, vai haver um rompimento. E é o caso do diálogo. É o diálogo que vai dizer, né? Vai dizer, olha, eu não estou gostando disso, gostei muito disso. Isso vai dando, vai norteando aí, porque a gente está sempre aprendendo, né? Conviver, ele dá sempre Verdade. um outro universo e a gente não pode se acomodar nisso. A gente está quase chegando ao final do nosso bate-papo. Eu Tem queria mais que alguma você falasse um pouquinho ah, a respeito da questão da autoria nas ah, redações escolares. Como que é isso? eu já falei um pouquinho no início, né? Mas a questão de autoria é porque essa linha da análise do discurso, ela fala muito de que nós repetimos os discursos, né? Esses discursos, eles são circulares, eles se repetem. A gente pensa que está dizendo coisas diferentes, mas, na verdade, tudo já foi dito, porque a gente, quando nasce, a gente se insere num mundo que nos precede. É um mundo carregado de linguagem, e toda linguagem ela é ideológica, então essas crenças, tudo que existe já precede o nosso nascimento, já está ali. E a gente vem e se constitui enquanto sujeito, a gente evolui através da linguagem, né? Quando a gente é, nasce, a gente aprende a falar, a gente nasce naquela comunidade linguística e absorve a língua. A língua tem um papel social, intrínseco, fundamental. Ela nos
nos significa, né? Ela dá sentido àquilo, à nossa forma de dizer. E essa relação com a linguagem, ela é um processo. Ela vem desde os anos iniciais e na escola a gente entra para aprender o código. A gente já fala, já se expressa com bastante naturalidade e clareza, a gente já domina a língua, mas vai para a escola para aprender aquele código que é socialmente compartilhado, e aí vem a escrita. A escrita, ela nos impõe uma de regras e de normas e de uma conduta, né? A maneira que eu falo é uma coisa, a maneira que eu escrevo é outra. Até a nossa fala. Eu não falo com os meus amigos da mesma forma como eu falo com o juiz, por exemplo, se eu estiver numa audiência, ou eu vou conversar com o médico, ou eu vou falar com um gerente de um banco, se eu tiver que resolver alguma coisa, né? Então, essa coisa do uso da linguagem, dessa construção social, ela é um processo, e muitas vezes um processo doloroso. E esse sujeito que vai, então, produzir os seus textos, e ao longo desse percurso, né, ele tem a questão, porque a gente trabalha muito a coisa da originalidade, né? Uma produção textual, façam textos originais. Quem de nós faz textos originais, né? O que existe de originalidade? Para eu produzir esse livro aqui, eu fui beber em várias fontes, estão colocadas aqui na bibliografia, né? As pesquisas que foram feitas, existe um conhecimento que vem anterior e que eu tenho que reconhecê-lo e caminhar a partir dele. Então, o que a análise do discurso nos diz é isso, é que os textos, os discursos, eles são circulares, mas da mesma forma que a linguagem, ela vem carregada desses outros dizeres, ela também vai nos permitir achar o nosso ponto e a nossa voz. É através de tudo que eu leio, de tudo que eu produzo, que eu vou chegar num ponto em que eu vá ultrapassar isso, que eu vou ter condições de ir além disso, né? E a questão da autoria, na verdade, é um processo também através da humanidade. Se você pegar, por exemplo, os contos de cavalaria, né? Naquela época, o que acontecia eram reproduções, as histórias eram sempre as mesmas, elas eram recontadas, era tudo carbono, né? E o Foucault, por exemplo, vai dizer que a questão da autoria só vai ser entendida quando esse sujeito autor vai ser passível de ser punido. Então, você é responsável por aquilo que você escreve, por aquilo que você diz, aquilo que você produz. Então, essa coisa da autoria, ela vem. E hoje a gente tem que ter isso de uma maneira muito cuidadosa para lidar, porque a gente está num universo de internet, de mídias, que os textos vão lá. Quantas vezes eu recebo um texto que a pessoa diz para mim assim, esse texto aqui é da Clarice Lispector. Não é, nunca foi, né? É um texto que circulou na internet aí, que era atribuído a Rita Lee, e que era um texto da Heloísa Sturz, que eu adorava, que eu sou da época do papel ainda, eu tinha o recorte quando saiu aquele texto no Jornal do Brasil, eu tinha aquilo guardado. Falei, peraí, esse texto da Elonida Tudo, eu adoro esse texto, é um texto maravilhoso, né? É um texto que ela aborda, inclusive, as questões femininas, do poder feminino, e outros tantos. Então, a gente já tem, hoje, uma proliferação de textos que a gente tem que ter esse cuidado. Mas na questão da autoria dos alunos, eu acho que é importante a gente colocar para eles que essa experiência de produção, de criar os seus textos, é uma experiência bastante rica. E que eles persistam nesse processo. E que eles vão achar o ponto. Quem sabe a gente não vai ter aí grandes autores, quem sabe não surjam aí grandes nomes aí a partir do projeto Ele, né? É o que eu desejo sinceramente. Não estou te ouvindo. Oi, estou te ouvindo. Vamos lá. Ok. E a gente tem se encontrado e conversado bastante pelo WhatsApp, né, nesse nosso grupo, porque toda a leitura, toda a narração, ele trouxe para a gente
uma oportunidade assim, descobrir e fazer um grande celeiro de autores. Pessoas que têm talentos e que nunca ninguém teria ideia, caso não tivesse passado pelo Clube do Leitor, pelo processo de construção da sala de aula, né? Eu acho que isso aqui é um super estímulo. A pessoa se vê o seu nome, vê o seu texto num livro, por mais que às vezes tenha um errinho ou outro, né? Porque sempre passa alguma coisa, isso aqui foi feito com bastante amor, né? Tanto nós lá na Secretaria de Educação, quanto os mediadores, os professores que estavam lá na linha de produção, com seus alunos, né? A gente sabe que isso foi um processo bastante bem trabalhado, bem elaborado. Então, mas eu acho que o resultado é muito positivo, porque o aluno que vê isso aqui, que já tem aquela vontade, ele diz, poxa, eu posso ter um texto só meu, quem sabe um romance, quem sabe um livro de contos, um livro de crônicas, sei lá, a gente joga semente, né? Se o terreno é fértil, vai embora, né? É por aí. Com certeza. São educadores. Essa semana semana passada, nós fizemos um encontro pelo Meet. E nesse bate-papo, existem duas alunas, ex-alunas, né? Que já tem bastante texto escrito e gostariam de produzir um livro. Que delícia. Então, vai exatamente o que a gente está conversando aqui, né? Me chama para o lançamento que eu vou. Com certeza. Adoro isso. E assim, o projeto ele traz essa questão de jogar a vara de pescar, puxar o que há de melhor e a gente procura lapidar, aí junta um, junta outro e vamos dando as orientações para que as pessoas possam participar de projetos bonitos como esse. E agora, pelo projeto você que está participando, de repente tem assim 10, 15, 20, 30 textos escritos, eu gostaria de lançar 50 livros. Por exemplo, eu não quero fazer 1000 livros. E acontece isso, né, Isabel? Não tem condição de lançar 500, 1000, 10.000 livros. Eu quero fazer pequena quantidade, ou trabalhar em um PDF, plataforma digital. Então, assim, eu conheço uma menina, a Carol Estrela, que hoje tem muitos livros produzidos, ela começou escrevendo no blog. Sim. Mas existem editoras menores que têm projetos assim, mais acessíveis, né? Então, eu acho que dá para isso. Ô, Marcelo, querido. Não sei se... Opa, tem o Marcelo aqui, vamos ver aqui. Ó. Super professora, grande. Não, meu aluno na Faculdade de Letras, um grande querido, um grande aluno, agora já é colega maravilhoso. Bem-vindo, Marcelo. E aí, Isabel, o que acontece? Para poder tentar resolver esse tipo de problema, eu procurei e criei uma mini editora para ajudar os novos autores a colocar esse material no mercado. Que maravilha! A gente tem um contato muito bom com o Décio Machado, da Academia Gonçalves de Letras, Conheço com o Renato muito Cardoso. Décio, sim, então, também. assim, a gente está montando toda uma possibilidade para que você que está do outro lado possa produzir o seu livro. Só entrar em contato pelo WhatsApp, 99322-9504. Décio militante também, né, pela cultura, pela leitura, ele faz um trabalho bastante importante na cidade, bem legal saber disso. Muito legal. E tem mais uma participação aqui. Manuela. A Manuela, ela é integrante do Clube do Leitor. Parabéns. Está junto conosco desde 2014. O Clube do Leitor tornou-se um canal comunicativo aos alunos. É maravilhoso ver os colegas expressando-se através da leitura e sendo finalmente ouvido. Muito bacana.
Escrita Muito tem bacana. isso, a escrita ela tem um caráter curativo, né? Quando nós escolhemos o tema desse livro, por exemplo, das redações Viver em Paz, eu queria um tema que não fosse, que não abordasse violência, que fosse um tema, em vez de falar de violência, falar de paz, né? Foi muito interessante o que os alunos colocaram ali. E muitos foram para situações fantasiosas, criaram coisas bem distantes, mas que lá no fundo tem uma verdade, né? Porque a pessoa sempre coloca a sua verdade. E outros retrataram a sua realidade, mostraram a dureza da sua realidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade da transformação através desse tema, né? Do viver em paz. Muito produtivo. Então, a gente vê que a escrita tem essa possibilidade curativa, né? A, a Michelle Petit é uma antropóloga francesa que trabalha bastante com isso, né? Com a oportunidade de fazer com que jovens vítimas de violência, né, na Colômbia e tudo, ela fez um trabalho, que essas crianças tenham a possibilidade crianças e jovens, né, a possibilidade de se expressar através da sua escrita. E a escrita vai fazer isso. A partir do momento que você coloca, você trabalha isso, né? Você bota para fora. É uma catarse, não deixa de ser, né? É verdade. Isso que Dilma coloca para a gente, né? Precisa de mais professores Obrigada, são Dilma. amados por seus alunos. Parabéns, Isabel. Obrigada. Vou ter até que Tem dividir essa tela aqui agora. muitos professores amados. A gente tem visto tanto isso, né? Agora, as pessoas se colocando na internet. Professora, estou com saudade. A aula, os menores, então, né? A aula em casa não é a mesma coisa. Claro que não. A escola não é só conhecimento, a escola é socialização, é troca, é empatia, é trabalhar com o outro, é aprender a trabalhar até a sua raiva. Um dia que você vê na direção da escola, os alunos, às vezes, de sexto, sétimo ano, chegavam naquela briga, aquela coisa, querendo um bater no outro, a gente vem, peraí, meu filho, vamos conversar, não é assim que a gente resolve. Isso faz parte também. Esse aprendizado não é só o conhecimento de conteúdos, pelo amor de Deus, é interação, né? Então, a escola está Eu fazendo achei, falta, né? eu achei muito interessante, umas 3 semanas atrás, um vídeo que eu recebi de um pai desesperado. Professor, eu estou com 2 em casa, 2. Como que você consegue cuidar de 32? Pois é, imagina os seus 2 mais 30. Pois é verdade. E ainda tem gente querendo Gosto. diminuir o plano de carreira, né? Diminuir o salário, tirar, Nem me fale nisso. tirar o que nós ainda não temos, né? É uma É uma pouca vergonha. É uma covardia. Enquanto isso, né, para compras absurdas, superfaturadas, de respiradores, de não sei o quê, mas quem é que paga o pato? Não é isso? É sempre assim. Sempre Sempre. assim. Eu Mas, gostaria de, assim, já começando as considerações finais, dividir com você um texto dentro do tema, que é o amor em palavras, o discurso amoroso em questão, homenageando a minha grande companheira, amiga, esposa, aquela que me atura todos os dias, que acorda, olha para minha cara feia, não tem jeito. E assim, em 2008 nós passamos por uma situação muito preocupante em relação à saúde dela, por conta de bronquite, né? Era madrugada, e eu já fazia parte do projeto Irna. E todos os dias a gente tinha que escrever, então tanto os alunos quanto eu produzíamos, e no final a gente fazia a leitura para partilhar o estilo literário, e tentar peneirar essa situação. Só que na madrugada anterior, a Dilma veio passar mal por conta da bronquite. E aí surgiu um texto, que está aqui no livro Projeto Ele,
uma Eu ideia que tenho. dá certo, lançado no Crefcom, Isso eu tenho. né? E, assim, que eu queria partilhar com você e com os demais que estão acompanhando a gente aqui. O título é Vida. Hoje, não sei, parece que tudo tem novo sentido. Você quase partiu em meus braços. A vida se refez e vi seus lábios voltarem à cor natural. Graças a Deus. A palidez deu lugar ao vermelho, o branco da pele corou-se. O grito de fé para que Deus me ajudasse trouxe ele de volta. Hoje, vejo que cada suspiro seu, cada olhar seu, e até mesmo o seu tossir, enchem-me e renovam o que sinto. Sua vida é minha vida. Seu coração é meu coração. Seu amor é meu amor. Tudo se faz novo. Tudo se refaz. Eu, você, a vida e a fé em Deus. Que lindo. Ô, Dilma, que coisa linda, Dilma. Muito bacana, muito verdadeiro, né? É Muito interessante. verdadeiro. A convivência cria também uma cumplicidade, né? Eu acho que é interessante quando o amor chega nessa fase. Bem bacana, bem bacana. Bom, para a gente fazer as No início, finais, no início do livro, eu fazia uma pergunta. sim. Existe mentira na poesia? Nesse caso aqui, não. Ele partiu de um fato real, verdadeiro. Porque nós temos escritores que trabalham muito ficcional. Aham. Tem outros que, os cronistas em especial, olham o cotidiano e trazem para o papel aquilo que sentem. Mas nesse caso, não. É Eu vida, acho vida, vida, vida e vida. que mesmo igual uma criação de uma figura, uma imagem que seja meio fantasiosa, ela sempre tem um fundo de verdade, né? O autor não tira do nada, né? Ele traz aquela coisa de um ponto que tem que ter uma verdade para ele que seja também aceitável pelo leitor, né? Então, eu acho que você pode criar, até pensar que você está mentindo, mas no fundo tem alguma coisa de verdadeiro. É verdade, verdade. Escrita é isso, né? A pessoa se colocar. Quanto mais verdadeira ela for, melhor aquilo é para quem está lendo, para quem está recebendo, né? E eu quero, assim, te agradecer muito por esse tempo dispensado aqui na nossa página, na nossa live. Eu estou deixando, assim, na tela alguns momentos que eu pude conviver contigo, as oportunidades que a educação permitiu para mostrar o trabalho do Projeto Ele. Eu sou Paulo Assim, Brasil. muito obrigado mesmo Eu pela sua agradeço vinda. muito, eu agradeço muito. Foi bem bacana. E assim, eu espero ter contribuído, espero que os seus participantes aí do clube continuem cada vez mais motivados, né? Que venham outros livros aí, que eles debatam e façam esse trabalho bem bacana. E que cada vez mais a gente precisa trabalhar com leitura, ser bom em leitor, ter muito cuidado com a gente, com o que a gente recebe, os pontos de vista, as colocações, né, muitas vezes equivocadas, ir aos livros, ir à pesquisa, não aceitar qualquer coisa de primeira como verdade, criar filtros, né? Porque com essa proliferação de informações, cada vez mais nós temos que ser leitores cuidadosos e atentos. E isso só se faz com leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente cria esse filtro, mais a gente tem a capacidade de se perceber, né? De perceber o que está à nossa volta, de ter esse alarme, né? Assim, disparado quando alguma coisa. Espera aí, não.
Não deve ser bem assim, e ter determinados cuidados, porque a gente precisa. O Brasil precisa. Preciso muito. Eu termino com Obrigada. aquela frase que motivou a garotada em 2014. Tudo é leitura, tudo é narração. Essa frase é do Afonso Romano, é um texto antológico dele que tem esse mesmo título, tudo é leitura, tudo é narração, tudo pode ser decifrado. É um texto maravilhoso, foi ele que me inspirou, o Afonso Romano é o nosso padrinho, né, do Comitê ProLer, Letração, de São Gonçalo, e nós temos um carinho enorme por ele, e sempre atendeu aos nossos pedidos, além de ter a admiração pelo escritor que ele é, pelo profissional que ele sempre foi, jornalista e tudo mais, muita inteligência, uma das cabeças mais pensantes que a gente tem, mais brilhantes, né? Ainda por cima casado com aquela maravilhosa que é a Marina Colaçante, né? Uma dupla imbatível. E aí eu tenho muita gratidão, além da admiração, muita gratidão e muito carinho pelo nosso poeta Afonso Romano. Nós tivemos o privilégio de estar bem pertinho dele aqui, né? Isso, ele São veio, Gonçalo, o ele veio. resultado, entregar o troféu foi bem simpático da parte dele. Ele é uma pessoa muito simples, muito bacana. Muito bacana. Eu convido você que está acompanhando para observar no decorrer da semana, e algumas perguntas não apareceram aqui, não subiram, e nós vamos fazer o sorteio de quem será o ganhador ou a ganhadora do livro O Amor em Palavras, de Isabel Tubino. Isso. Faremos a relação dos nomes, e aí, Isabel, quem fará o sorteio? Dilma! A gente vai combinando. A gente vai combinando. Tá bom? Deixa a Dilma sortear aí. Tá bom, então. Dilma. Coloca a Dilma para sortear. Ok? Vamos fazer a relação das pessoas que deixaram seu comentário, que conversaram. E a gente vai dar o resultado do sorteio no decorrer da semana. Tá Combinado? ótimo. Combinado. Ok, então, muito obrigado. Eu agradeço muito. Assim, você está com algum livro novo? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, por enquanto não tem nenhum livro sendo produzido, tá na cabeça. Ok. É só, tá no plano das ideias. Obrigada a todos que participaram, obrigada pelos comentários. Foi uma noite bem gostosa. Obrigada, Carlos Henrique. Obrigada, Dilma. Beijo. Muito obrigado a você também. Até mais e até terça-feira que vem com Renato Cardoso, Opa! do Diário da Poesia, aqui com a gente. Estarei aqui. Valeu. Valeu. Beijo, pessoal. Obrigada.